santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Podem sentar. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Esta é a palavra de Deus. O tema proposto para nós nesse congresso é não me envergonho do evangelho. E me pareceu bem pensar um pouquinho antes de falar dessa questão de não se envergonhar do evangelho, falar um pouquinho da compreensão que nós temos do que é evangelho. Isso me parece importante porque algum tempo atrás, David Nicholas, que um pastor ali da região de Boca Raton, nos Estados Unidos, mandou fazer uma pesquisa independente, pastor reformado, mandou fazer uma pesquisa independente nas igrejas daquela região do sul da Flórida, uma região considerada bem evangelizada nos Estados Unidos, e o objetivo dele era o seguinte: eles queriam saber se os pregadores estavam pregando o evangelho. Ele não estava falando de igreja liberal só, não. Algumas igrejas liberais também existem ali, mas estava falando de igrejas evangélicas, tidas por evangélicas. E na medida em que eles começaram a ouvir, a analisar os sermões, houve uma coisa muito interessante, porque eles descobriram que cerca de 85% dos pastores, 85% dos pastores não estavam pregando o evangelho. Não é surpreendente? 85% dos pastores anunciavam verdades bíblicas, princípios bíblicos, valores bíblicos, mas não pregava o evangelho. Isso, meus queridos irmãos, me fez pensar em algumas coisas da minha própria alma. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e perguntou o que eu achava do Silas Malafaia, né? Mais ou menos a resposta talvez pudesse ser como aquela que o Ricardo Barbosa deu quando perguntaram o que ele achava do R.R. Soares. Ele diz: irmão, se R.R. Soares fosse bom, não seria R.R. Soares, seria Acerte Soares, né? Mas perguntaram para mim sobre o Silas Malafaia, o que eu achava. Eu falei: rapaz, eu acho o Silas Malafaia um cara articulado, ele toca em algumas questões muito interessantes, ele é um homem inteligente. O problema do Silas Malafaia é que eu nunca ouvi um sermão do Silas Malafaia em que ele pregasse o evangelho. Ele nunca falou da cruz, eu não vejo ele falando do arrependimento, eu não vejo ele falando da necessidade da gente voltar para Jesus, para depender da justiça de Cristo. E esse é o problema que eu tenho com o Silas Malafaia. Mas aí, meus queridos irmãos, depois que eu li o livro do David Nicholas, eu coloquei a minha barba de molho. O apóstolo Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. Eu falei: eu quero olhar meus sermões para saber se meus sermões são evangélicos. Eu vou tentar explicar o que é um sermão evangélico daqui um pouquinho. E eu cheguei à seguinte conclusão: meus sermões não eram evangélicos. Não. Se você me perguntar, era herético? Não. Eu estava pregando valores do reino, eu estava pregando relacionamentos, que a Bíblia está cheia deles, eu estava pregando princípios eternos que a palavra de Deus nos dá. Quando você abre as escrituras sagradas, você vai perceber que existe um conteúdo imenso para falar de muita coisa boa, né? Inclusive de autoajuda, que tem o seu lado bom,
Mas você pode estar pregando a Bíblia sem estar pregando o Evangelho, sem nunca ter chegado ao Evangelho. O problema é que quando você começa a pregar dessa forma, é aquilo que Lutero falou: se você está pregando o Evangelho, mas você não chegou na cruz, você está traindo o Evangelho. Sério, não? É muito sério isso. Então eu comecei a rever as minhas notas. Eu comecei a olhar meus sermões. Eu comecei a reescrever meus sermões, tentando fazer aquilo que Tim Keller fala: tente, de todas as formas que você estiver pregando nas Escrituras Sagradas, tente demonstrar a conexão que isso tem com a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. E esse tem sido um desafio imenso para o meu coração. E eu admito que nem sempre é muito fácil fazer isso, mas é um exercício que nós precisamos fazer. Por quê, meus queridos irmãos? É fácil perder o Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui na carta aos Gálatas. Quanto tempo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, da ascensão de Cristo, a carta aos Gálatas foi escrita? Os comentaristas falam ali 30 anos depois. Mas a igreja da Galácia não foi edificada imediatamente após a morte de Cristo. Ela levou ainda uns 5, 6 anos, 10 anos para poder iniciar o processo. Ou seja, nós estamos falando aí de 20 anos desde que ela foi fundada, até que o apóstolo Paulo agora escreva essa carta dizendo: admira-me que estejais passando tão rapidamente da graça que foi chamado para outro evangelho. Ele está dizendo à igreja da Galácia que a igreja da Galácia estava perdendo o evangelho 20 anos depois de ser fundada. A igreja da Galácia, por alguma razão, ela estava perdendo o evangelho. E essa é a minha preocupação. Quando a gente fala não me envergonhe do evangelho, eu quero entender o que é o evangelho, por onde passa o evangelho, porque é fácil perdermos o evangelho. E a igreja da Galácia está aqui sendo questionada. E o apóstolo Paulo diz assim: vocês corriam bem. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo crucificado? O apóstolo Paulo está falando: vocês estão fascinados por alguma coisa que tira os olhos de vocês da cruz, que tira os olhos de vocês do evangelho. O apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1, versículo 7, que ele fala do outro evangelho. Vocês já pararam para pensar no que é o outro evangelho? O apóstolo Paulo diz: não é outro, não existe outro evangelho. Meus irmãos, evangelho é como vácuo. Presta atenção, nesse lugar onde está a minha mão aqui agora, o que tem aqui nesse lugar onde está a minha mão? Vocês vão dizer: a sua mão. Ok, tirei a minha mão, o que tem aqui? Vácuo. Se você tirar o evangelho, não tem outra coisa para colocar no lugar. Evangelho é como vácuo. Não há outro evangelho. O outro evangelho é o anti-evangelho. E como é que nós podemos ter o outro evangelho? De duas formas bem simples. Primeiro, evangelho menos alguma coisa. Segundo, o evangelho mais alguma coisa. Então nós podemos ter o evangelho menos alguma coisa. Por exemplo, você pode dizer: eu creio no evangelho, mas do meu jeito. Do meu jeito. Jesus afirmou certa vez: se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está dizendo: se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, porque você pode crer em Jesus, não como as Escrituras dizem. Você pode crer em Jesus da forma que você acha que deve crer. Existem muitas pessoas formando aí o que a gente chama do evangelho dos santos evangélicos. Nós tiramos, subtraímos algumas coisas do evangelho e fazemos o evangelho acomodado à nossa realidade, àquilo que nós achamos que é correto, ou como diz o profeta Oséias, dos ídolos segundo o seu conceito. Nós criamos o evangelho segundo o nosso conceito, e a nossa geração, ela é hábil para fazer isso. Ela tira elementos substanciais do evangelho, e quando você subtrai algumas coisas que são essenciais no evangelho, como a cruz, como o sacrifício de Cristo, a morte expiatória, a justiça de Deus, quando você tira essas coisas, você entrou no vácuo.
O evangelho aqui, o outro evangelho, não é evangelho, porque não tem outro evangelho. O outro evangelho é o anti-evangelho. Agora, você pode, e é muito mais fácil, certamente, é o que nós vemos historicamente mais fácil, é o evangelho mais alguma coisa. Você começa a colocar, inserir algumas coisas que você julga importante no evangelho. É farto, a literatura cristã é farta disso aí. Por exemplo, no caso aqui, a igreja da Galácia estava fascinada com a circuncisão. Eles disseram, você pode ser um crente, mas se você não circuncidar, submetendo-se ao ritual do Antigo Testamento, você não tem salvação. Nós já vimos outros argumentos. Se você crê em Jesus, mas se você não guardar o sábado, você não tem a salvação. É Jesus mais alguma coisa. Mas outras pessoas dizem, se você tem Jesus, mas se você não tem uma prática ascética, você não tem a salvação. Outras pessoas dizem, se você tem Jesus, mas você não tem mais isso aqui. Meus queridos, toda vez que você colocar alguma coisa no evangelho, você diluiu o evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Ele é outro, ele é oposto, ele é inimigo do evangelho de Jesus. Mas presta atenção, Paulo afirma na carta aos Gálatas também, que alguma coisa estava fascinando os irmãos da Galácia. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo crucificado? Quem é que está fascinando vocês? O que encantou vocês? Deixa eu dizer para vocês o que fascina. O que nos fascina é a lei. E eu não gosto muito do termo lei, porque o termo lei ele é bem bíblico, mas nem sempre as pessoas traduzem bem o termo lei. Quando a gente está falando do termo lei, está falando da forma como a lei funciona. A lei funciona mais ou menos o seguinte: eu faço as coisas para Deus e por isso eu sou aceito por Deus. A lei diz exatamente isso. A graça tem um mecanismo diferente. Ela diz, você é aceito por Deus, portanto agora você faz as coisas por Deus. Os motivos são completamente diferentes, as fontes são completamente diferentes. A lei fascina. Deixa eu dizer por que a lei fascina a gente. Primeira coisa, é por causa do software da lei. A gente brinca muito com a nova geração, dizendo que essa geração, ela tem, quando nasce, ela já nasce com chip na cabeça. Eu gosto muito de apresentar multimídia, desde que tenha ao meu lado um adolescente ou um pré-adolescente, ou um jovem. Porque qualquer problema que der no meu computador, eu vou começar a ficar com raiva do computador, eu vou dizer que o computador não presta, e a minha esposa vai dizer para mim, o computador está tudo certo. Chama um adolescente que ele resolve para você. Eu vou te dizer por que é que os meninos hoje, uns dias atrás um amigo meu, ele pegou uma fotografia e deu a fotografia para o filho dele. E quando ele deu a fotografia, o filho dele, de 5 anos de idade, fez assim com a fotografia. Você entendeu? Se você não entendeu, porque você tem mais de 50 anos, tá? O que ele está fazendo é tentando ampliar a fotografia, porque está tão acostumado com essas coisas do tablet, do celular, que ele já sabe que é assim que funciona, né? Então ele pega a fotografia, ele tenta ampliar a fotografia. Os meninos de hoje, deixa eu contar um segredo para vocês, ninguém está sabendo disso, gente, é segredo de Estado. As crianças hoje nascem com chip na cabeça, nascem programados. Por isso que menino de 4 anos sabe mais computação do que um homem de 60. Por isso, porque ele já tem um chipzinho na cabeça. Ele tem um software na cabeça que já funciona com essa questão eletrônica. Já vem pronto assim, já vem de fábrica, tá? Quando os pais geram os filhos, já nasce assim, com chipzinho. Deixa eu dizer um chip que tem na sua cabeça. Quando você nasce, você tem um software da lei, um programa. Você é programado para pensar de acordo com a lei. A vida funciona assim. Toda mente humana está fundamentada sobre o princípio da retribuição, o princípio meritório. As escolas, a vida, a carreira. Então nossa mente funciona naturalmente da seguinte forma: se eu tiver uma performance boa, aí obviamente eu serei aplaudido, eu serei reconhecido, eu serei aceito. Se eu não tiver uma boa performance, eu vou ser reprovado.
Eu tenho um argumento com meus alunos do seminário. Eu chego no início do ano e dou todas as provas para ele e digo assim: vocês todos sabem as tarefas que vocês têm que fazer, os livros que vocês têm que ler, as tarefas que vocês têm que me dar, está tudo programado aqui. A minha sugestão é que você pegue essas matérias agora e você faça agora, nessa primeira semana. Eles perguntam: qual é o prazo? Eu falei: 1 semana. Daqui a 1 semana você me entrega tudo, porque você vai estar livre para o semestre inteiro. Você imaginou que coisa boa? Você já é aprovado se você me entregar todos os trabalhos que eu te peço. Então semana que vem, quando não tem nenhuma atividade, professor de exegese, teologia sistemática, não entrou no pedaço aí, não tem monografia, vai ser fácil. Você sabe o que acontece, né? Os alunos vão na última semana, eles vão ficar desesperados com prazo, e aí eles ficam desesperados atrás de mim. Mas eu digo uma coisa para eles no início: eu falo: gente, é o seguinte, ninguém tem obrigação de me entregar trabalho. Vocês só entregam o trabalho se vocês quiserem, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou exigir trabalho de vocês mais do que já dei aqui as tarefas, não vou exigir isso de vocês. Vocês não precisam me entregar, mas vocês também não vão ter nota. Simples, não? Se vocês entregarem, tem nota. E outra coisa, eu não corro atrás de aluno. Então o aluno vai ficar desesperado atrás de mim na época das férias, eles sempre fazem isso, mandando um recado para a dona Neuza, coordenadora, e mandando recado para mim. Eu estou pescando, meu filho, na beira do Rio do Heré, e eu não quero nem saber de aluno. E os alunos estão doidos: mas o prestério precisa da nota. Isso não é problema meu, eu entreguei o trabalho lá. Está vendo como é que a lei funciona? O software nosso é o software retributivo. Nada de graça. Nada de graça. Você é programado para isso aí. A sua cabeça é para isso. Por isso que C.S. Lewis, certa vez, num congresso internacional de religiões em Londres, ele foi convidado para ser o debatedor cristão, compareceu lá e veio uma pergunta inusitada. A pergunta dos líderes islâmicos, dos líderes do budismo, do confucionismo, era uma só: qual é o diferencial da sua religião? C.S. Lewis não teve dúvida. Ele disse: o diferencial da minha religião é a graça. O único sistema religioso verdadeiro que funciona falando da graça é a palavra de Deus. Em nenhum outro lugar. Se você não fizer as coisas corretamente, você vai para o inferno. Mas se você fizer bem, Deus vai gostar. Não é assim que diz o nosso ditado popular? Faze da sua parte e da minha parte, eu ajudarei. Só que isso não está na Bíblia não, tá? Mas as pessoas citam isso aí como se fosse textos bíblicos, que está tudo ok. Você tem um software da lei na tua cabeça. Então é muito difícil você pensar com as categorias da graça. Segunda coisa, o evangelho é contracultural. Ele não tem elemento nenhum na cultura. O modus operandi seu é da lei. Imagine só: quando você abre o seu computador e você instala ali o Windows, quando você instala o Windows, uma coisa interessante acontece. Na hora que você abrir o seu Microsoft Word, você vai sempre encontrar ali, a especificação já vem. No meu caso, sempre vem Times New Roman, que é um tipo de letra, né? Número 12, e não itálico, e nem negrito. Aparece lá. Se você digitar, se você não quiser mudar, nada vai mudar. E como eu não sei mudar a configuração, porque eu gosto do Palatine Linotype, como eu não sei como mudar a fonte, toda vez eu tenho que ir lá, ir no manual e mudar, porque eu gosto daquele tipo de letra e não do outro. Mas seria tão mais fácil se eu reprogramasse. Mas o problema é que eu não sei reprogramar. E eu estou sempre fazendo manualmente. O evangelho, ele é contracultural. O modus operandi da nossa mente é contracultural. A lógica da teologia retributiva, teologia da prosperidade, é essa. Eu faço e Deus agora está obrigado. Quando eu decreto, na visão da teologia da prosperidade, eles estão conscientes, certos de que o esquema é o seguinte: se eu fizer para Deus, Deus fica devedor para mim. Lógica, o quê? Lógica da cultura. E agora, Deus está obrigado a fazer porque eu fiz. Uma mulher
Uma determinada vez chegou para mim, e eu comecei a pregar muito sobre a graça da minha igreja, e uma mulher chegou para mim, e ela falou sério, ela disse: eu não gosto da graça. Eu levei um susto. Ela era uma pessoa evangélica há muitos anos. Eu não gosto da graça. E eu perguntei: por que você não gosta da graça? Ela me disse: porque eu não tenho nada para cobrar de Deus, não posso cobrar nada de Deus. Deus não está me devendo nada. É ruim demais, né? Eu não posso manipular o sagrado com algumas oferendas e sacrifícios que eu faço. Deus não é manipulado, não é teologia retributiva, não é meritória. Deus não está obrigado a nada, porque a relação que Ele tem conosco é a relação da graça. E para algumas pessoas que querem controlar a divindade, isso é um horror. O Evangelho, ele é contracultural. A teologia católica vai para a linha das obras, a teologia espírita vai para a linha das caridades, e a teologia evangélica vai para onde? Na mesma direção. Eu te diria honestamente, meu querido irmão, que 90% das igrejas evangélicas hoje não sabem sobre a graça de Deus, não entendem o Evangelho de Deus, e ainda estão na lógica retributiva. O que elas fazem? Elas não dizem: você é salvo pelas obras materiais que você faz, mas tem obras espirituais. Eu tenho que vir para a igreja, tenho que trazer meu dízimo, tenho que ser fiel, tenho que me submeter. Isso são obras. Se eu não fizer isso, eu não estou salvo. A lógica continua sendo a mesma. Nós estamos sempre nessa dimensão. Afinal, a grande frase do capitalismo é: não existe almoço grátis. Então, a lógica está aí, meus queridos. Nós continuamos do mesmo. Mas sabe qual é o problema da lei? E por isso fascina a gente. É que a lei coloca o meu eu no centro. Eu tiro Deus do centro. Eu estou no centro. A lei é antropocêntrica. E o antropocentrismo humanista me leva para o orgulho. Eu faço as coisas, eu decreto. Deus vai, agora Deus vai gostar de mim, porque na final de contas, né? O apóstolo Paulo, quando começa a expor o Evangelho em Romanos capítulo 3, chega um determinado momento que ele fala: nós somos justificados gratuitamente pela graça. E é um pleonasmo isso aqui, Romanos 3. Se nós somos justificados gratuitamente, é pela graça. Se é pela graça, não precisa dizer gratuito. Se é gratuito, não precisa dizer pela graça. Mas pleonasmo é quando você coloca um reforço numa mesma ideia, dizendo a mesma coisa. E ele está dizendo exatamente isso. Mas ele fala: mas nós somos salvos pela graça de Deus, independentemente das obras. E logo em seguida, Romanos 3, 27 pergunta: onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluído. Da lei? Não. Da graça. Essa linguagem, ela é confusa para a maioria dos leitores bíblicos. Deixa eu dizer por quê. Hoje eu estava lendo na minha devocional o texto de Oséias, fazendo a minha leitura anual da Bíblia, e lá diz assim: Israel mercou amores. Falei: rapaz, eu já li esse texto aqui na Bíblia, mas nunca parei para pensar o que é mercar amores. Você sabe o que é mercar amores? Eu não sei, eu não fui ainda para olhar. Mas a Bíblia diz: onde está, pois, a jactância? Quando você fala jactância, o cara fala assim: lactância? Lactância tem a ver com leite. Aí a pessoa não entende exatamente o que o texto está falando, mas o que Paulo está dizendo, ele diz: gente, onde é que está o orgulho? Se a salvação é pela graça, como é que eu posso bater no peito e dizer qualquer coisa para dizer: consegui? Tudo provém de Deus. O Evangelho fala da obra de Cristo e não da sua obra. O Evangelho fala do que Deus fez por você e não do que você faz para Deus. Por isso é contracultural. O apóstolo Paulo afirma também em Gálatas ainda: de Cristo vos desligastes, vós, os que procurai justificar-vos pela graça. E ele diz: da graça decaíste. Vós que procurai justificar-vos da lei, da graça decaíste. Você cai da graça, se é possível, né? Você perde essa dimensão da graça de Deus para a sua vida. Se você quer se justificar pela lei, o caminho é completamente diferente. Outro resultado é que nós nos tornamos orgulhosos. Graça te dou, Pai, porque eu não sou como esse publicano,
eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo tudo quanto eu possuo, olha a minha vida maravilhosa. O senhor deve estar impressionado com o meu currículo. Não, eu sou simplesmente genial, tá? E o senhor deve estar feliz, à beça, por tudo quanto eu tenho feito para o senhor. Agora eu vou amar, você é amado, você vai me amar agora, porque eu fiz tudo. Quais são os riscos do outro evangelho? Deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, a lei é oposta ao evangelho. Esse é um risco imenso. O outro evangelho, ele se opõe. Vocês decaem da graça quando vocês se aproximam da lei. Não façam isso. Segunda coisa, a lei traz glória ao eu e não a Deus. Quando Paulo entendeu a mensagem da cruz, ele não conseguia pensar em outra coisa. E ele faz uma afirmação em Gálatas 6,14, que é uma afirmação que a gente precisa parar para pensar. Ele fala: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Mas espera aí, glória na cruz? Cruz é lugar de infâmia, de opróbrio, de vergonha. Cruz é lugar de morte, de sacrifício, de derramamento de sangue. Paulo olha para a cruz e diz: a minha glória está ali. Eu me glorio na cruz. Quando ele escreve em Filipenses 3, ele faz algumas afirmações curiosas. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos dos obreiros, dos falsos obreiros. Ele está falando de quem? Cães? Ele está falando de pets que você cria na sua casa, cachorrinhos de estimação, fica longe deles? É disso? Não, ele está falando dos falsos obreiros. Aí ele fala assim: nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que confiamos em Cristo e não confiamos na carne. Então, meus queridos, não confie na sua carne, não confie em ninguém com mais de 30 anos, não dá para confiar. Paulo está dizendo: eu não confio. Aí ele começa a dizer: se alguém acha que fez alguma coisa, ele numera 8 características. Eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu quanto à lei, fiz tudo isso, e se alguém poderia se jactar ou se orgulhar de alguma coisa que fez, eu sou o cara. Mas ele termina, ele vai chegando no final, ele fala assim, que ele quer ser encontrado em Deus, não tendo justiça própria, senão a justiça que procede de Cristo. Ele quer ser encontrado em Deus sem nenhuma justiça. Olha que coisa interessante. A coisa que eu mais desejo na minha vida é ser encontrado diante de Deus com justiça, para Deus olhar para mim e dizer: cara, você foi demais, magnífico, que performance você teve, puxa, eu estou impressionado com você. Paulo diz: eu não quero ser encontrado diante de Deus com a minha justiça. A minha justiça é podre, a minha justiça é fracassada, mas eu quero estar vestido com a roupagem de Cristo. A minha justiça é a justiça de Jesus. Os falsos obreiros, os cães, olha que frase forte, Paulo está xingando mesmo. Os cães, eles confiam em si mesmos, mas não confiam na cruz. Eles estão impressionados com eles mesmos. Certa vez encontrei um amigo meu, muito engraçado. Ele disse: Samuel, eu já escolhi a música que eu mais gosto, é a música evangélica que eu mais gosto, o hino que eu mais gosto eu já escolhi. Você já escolheu o seu? Eu falei: rapaz, tem vários aí, do Jorge Camargo e tal, algumas bonitas aí, né? Mas eu não escolhi a minha ainda não, né? Ele disse: não, cara, é aquele Quão Grande És Tu. Todo dia eu acordo e vou para o espelho e começo a cantar para mim mesmo: quão grande és tu. Ele está impressionado com ele. Existem pessoas que estão impressionadas, porque a glória da lei é da pessoa. Paulo diz: eu me glorio na cruz. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido: o inimigo número 1 do evangelho é a justiça própria. O inimigo número 1 do evangelho é a justiça própria. Por essa razão é que Jesus falava que publicanos e fariseus e prostitutas e meretrizes dizendo aos fariseus, publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem justiça própria demais, ela não consegue entender a necessidade da cruz. Por que Cristo realmente morreu? Por causa de mim? Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa, eu faço bem, eu sou generosa, eu faço boas obras. Cristo morreu pelos pecadores, os sãos não precisam de médico. E pessoas que têm justiça própria,
forte demais, elas têm uma enorme dificuldade de entender a cruz. Você só vai entender a cruz e o Evangelho no momento em que você chegar à compreensão daquilo que Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará ao corpo dessa morte? Estou perdido. Quando você contempla a santidade de Deus, a glória de Deus, você se quebranta porque você entendeu o que Cristo fez por você. Aí você está impressionado com a cruz. Deixa de impressionar com você. Você não, o seu currículo não é suficiente, a sua roupagem não é suficiente, a sua ética não é suficiente. Então, viver a vida de forma independente de Deus é a raiz da queda lá do Éden, meus queridos. E nós estamos vivendo isso aí. Tim Keller, no livro A Igreja Centrada, que eu recomendo para todos vocês lerem, ele faz 3 considerações sobre o Evangelho. Primeiro, o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Muitas pessoas confundem isso aí. O Evangelho não é fundamentalmente um modo de vida, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós, ao qual devemos responder. O Evangelho, portanto, não é um bom conselho. A gente acha que pregar a Bíblia, dando bons conselhos, falando de ética, falando de princípios do Antigo Testamento, ou de relacionamentos conjugais, e eu prego muito sobre isso aí, é muito importante. Mas alguém já pregou algum sermão falando da graça nos relacionamentos? De que você tem que começar com a relação da graça e não com a relação da cobrança? O Evangelho não é um bom conselho que você dá. O Evangelho é uma boa notícia. Segunda coisa, ele diz: o Evangelho é uma boa notícia que anuncia que fomos resgatados ou salvos. Essa é a boa notícia. Nós somos resgatados de quê? O apóstolo Paulo afirma em 1 Tessalonicenses 1,10 que nós fomos resgatados da ira vindoura. Nós estávamos debaixo da disciplina de Deus. E ira aqui não é uma força impessoal, é ira de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Nós somos resgatados. É disso que nós estamos falando. O Evangelho é uma boa notícia que fomos resgatados, fomos salvos. Terceiro, o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Cristo fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é morte substitutiva. Ele assume o meu lugar, Ele morreu no meu lugar. Eu morri com Ele na cruz, eu fui ressuscitado com Ele na morte. E o apóstolo Paulo fala: já passamos da morte para a vida. E não que estamos passando da morte para a vida, já aconteceu, Jesus já fez isso por mim. Martin Lloyd Jones tinha um princípio muito interessante, ele descreve isso no livro dele, Depressão Espiritual. Ele diz que boa parte da depressão que nós temos hoje, no meio da igreja, tem a ver com o fato de que nós perdemos o Evangelho. Aí ele tinha uma pergunta simples para as pessoas que estavam com depressão: você está pronto agora para afirmar que você é um cristão? E ele disse: as pessoas hesitavam e respondiam: olha, pastor, eu acho que ainda não sou bom o bastante para isso. Você entendeu o ponto? Quando você diz: eu acho que não sou bom o bastante para isso, qual é a fonte da sua salvação? Você ainda está voltando para a lei. Aí ele afirma, abre aspas: imediatamente sei que elas estão pensando na perspectiva de si mesmas. Ainda acham que tem que ser boas o bastante para serem cristãs? Parece muita modéstia, mas é uma mentira do diabo e a negação da fé. Você nunca será bom o bastante. Ninguém jamais foi bom o bastante. A essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom o bastante e que eu estou nele. Quando a gente fala não me envergonho do Evangelho, é disso que ele está falando. Eu entendo a minha insuficiência, a minha incapacidade, e eu olho para a cruz e eu agora quero entender o que Cristo fez por mim. A forma da religião é sempre: obedeço, logo sou aceito. A fórmula do Evangelho é: sou aceito por Deus por meio de Cristo, e logo sou grato, logo obedeço. Esses dois grupos estão sempre presentes na vida da igreja e sempre presentes nos nossos corações, operando aí como software diferente. Um fundamenta-se no homem, no seu esforço, na lei. O outro baseia-se na obra de Cristo. Embora estejam ambos na igreja, se declarem cristãos, a base deles é completamente diferente na sua essência. Nós estamos vivendo assim. Ambos se esforçam para obedecer a Deus, orar, contribuir, ser um bom cidadão, pai de família. Entretanto, fazem isso com motivações
radicalmente diferentes. Um é a base da lei, outro é a base da graça. Então pergunte sempre, não só sobre o que você faz, mas você tem que perguntar: por que faço o que faço e como faço o que faço? Para Deus não interessa apenas o que você faz, mas por que você faz. E esse ponto é extremamente interessante. Deixa eu tentar aqui ilustrar com uma narrativa da Elisabeth Elliot. Não está na Bíblia, é uma ficção, mas Elisabeth Elliot conta isso aí. Ela diz que certo dia Jesus estava caminhando com os discípulos, e de repente Jesus chega num determinado lugar, tinha muita pedra. Ele virou e disse assim: eu queria que cada um de vocês carregasse uma pedra hoje por mim. E todo discípulo então foi pegando uma pedra, escolhia o tamanho. Jesus não falou o tamanho, cada um foi escolhendo, pegando uma pedra e carregando, porque Jesus pediu para que eles carregassem uma pedra para eles. Pedro pensou: bem, ele não falou o tamanho da pedra, então espertamente ele foi lá e pegou uma pedra pequenininha e saiu com ela jogando para cima, alegre, né? E os outros, cada um com uma pedra maior, não sei o quê. Andaram um pouco, chegaram debaixo de uma sombra bem gostosa. E Jesus falou assim: gente, vamos sentar aqui, todo mundo coloca a pedra na frente de vocês aí, eu vou orar. Jesus orou, e as pedras de cada um, no tamanho que tinha, se transformaram em pães. Ele disse: esse é o almoço de vocês, tenham bondade, pode comer. Pedro olhou aquela pedrinha desse tamanhozinho, um pãozinho desse tamanhozinho, não dava para preencher nem o buraco da cárie do dente dele, né? Ele disse: me enrolei, né? Me enrolei. Ele olhava para o lado, pãozão bonito, pão dele pequenininho, ele jogou na boca e pensou consigo mesmo: eu aprendi a lição. Eu tinha que ser mais esperto. Logo em seguida eles começaram a andar. Jesus disse assim: eu queria que vocês carregassem uma pedra por mim nesse final de dia. Pedro falou: aprendi, eu não vou fazer mais a mesma coisa. Pegou uma pedra grande e foi andando, e Jesus andava para lá, andava para cá, ele com a fome danada, olhava aquela pedra pesada, aquele negócio, né? E aí chegou lá na frente, tinha um rio. Jesus olhou o rio e disse assim: por favor, joga a pedra de vocês no rio. E eles jogaram a pedra no rio, e Pedro ficou perguntando: o que ele está querendo? E Jesus não explicou nada. E Jesus continuou andando e os discípulos atrás dele. Pedro com fome, irritado. Algumas pessoas ficam muito irritadas quando estão com fome, né? Fome, irritado, puxou a barra da saia de Jesus e disse: ô mestre, eu não estou entendendo a lógica. Como é que ela funciona? O que você está falando? Ele disse: Pedro, quando eu pedi para você carregar uma pedra, eu pedi para você carregar uma pedra para mim. Você está carregando a pedra para você. Não, você não entendeu o que eu pedi para você. Eu queria que você fizesse isso com obediência, com alegria, para mim. Você fez por causa de você. Esse é um problema muito sério quando nós estamos falando da lei e da graça, quando estamos falando do Evangelho. Na lei nós fazemos para sermos aprovados, para conquistarmos o direito de sermos amados. Mas o Evangelho diz: nós já somos amados, Ele já nos amou, nós já somos aceitos. Olha o que a Bíblia diz: que nós somos justificados. Deus chegou para você e carimbou você e disse: você é justo diante de mim. Ele já fez por você, e Ele conquistou para você isso na cruz. Então, meus queridos, nós temos sempre nas igrejas, sempre na vida, nós temos 3 tipos de comportamentos em relação à lei e ao Evangelho. Deixa eu dizer para vocês. O primeiro, nós temos o tipo de pessoa que é o que a gente chama de irreligioso, ou numa linguagem mais filosófica, a gente chama de relativista moral. O que o relativista moral faz? O relativista moral diz o seguinte: eu não creio em Deus, eu não obedeço a Deus, eu faço do meu jeito. Lembra do filho pródigo? Que ele diz: pai, me dá parte da herança, não estou nem aí para o senhor, eu não ligo para o senhor, eu quero viver a vida do meu jeito, eu já sou um homem já grande, eu posso tomar minha posição, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, Deus não tem que dar conta para ninguém para
para ninguém, vocês devem encontrar isso aí, amigos de trabalho, amigos de escola, gente que está sempre dizendo assim: eu não tenho nada que dar conta para Deus, a minha vida, eu sou uma pessoa boa. Por que é o irreligioso? Ele não tem fundamento, ele é relativista, ele faz o que dá no coração dele, ele não se submete a Deus, é o irreligioso, ele é o ímpio. Mas existe um outro tipo de gente na igreja ou na vida, que é o religioso. O religioso, porém, ele está perdido do mesmo jeito. Por quê? Porque o religioso, ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer as coisas para Deus e Deus vai gostar de mim. Lembram do moralista, irmão do filho que sai, do filho pródigo, que fica em casa? Quem é que estava perdido ali? Os dois estavam perdidos. Tanto estava perdido o filho que saiu, quanto o filho que ficou. O filho que saiu porque era relativista moral, o outro porque era certinho, perfeito, religioso. Eu faço tudo que o Senhor pediu, eu nunca deixei de fazer as coisas que o Senhor deseja de mim. Olha aqui minha performance, eu quero te apresentar aqui diante. Mas o coração dele era insensível, ele estava com raiva do pai, ele era desamoroso com o irmão, mas ele fazia tudo certinho. Mas ele está perdido. Então existem duas formas de você estar perdido, mas só tem uma forma de ser salvo: a misericórdia do Pai, o acolhimento do Pai. E é quando nós estudamos a Bíblia que nós vamos percebendo essa maravilhosa graça de Deus se revelando. Deus demonstrando amor. A religião diz: eu obedeço, portanto sou aceito. O Evangelho vai dizer: eu sou aceito, por isso obedeço. Obediência é uma resposta ao amor de Deus, não um meio para conquistar o seu amor. Na religião, a base é o medo, a insegurança. No Evangelho, a aceitação, a alegria, a vida cheia de gratidão e de alegria. A minha luta não é de alguém que alcança os padrões morais de Deus por meio da eficiência moral, mas alguém que em Cristo é ao mesmo tempo um pecador perdido, mas amado. A minha identidade e dignidade não se encontram na minha performance, mas em Cristo. E eu quero concluir dizendo, portanto, meus queridos irmãos, que isso é o Evangelho. Se você está colocando o Evangelho em qualquer outro lugar e formando qualquer outra coisa, você está perdendo a dimensão do Evangelho. Mas eu quero concluir com o texto de Hebreus capítulo 13. O apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício. Mas qual é o sacrifício que nós devemos oferecer sempre a Deus? Deus fala: sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Existem, portanto, dois sacrifícios que Deus quer de você. O primeiro sacrifício é o sacrifício de louvor. O segundo é o sacrifício da prática do bem e da mútua cooperação. Mas deixa eu falar um pouquinho do sacrifício de louvor. Sabe o que é o sacrifício de louvor? Que Deus quer de você. Nenhum outro sacrifício Deus aceita. Nenhum outro sacrifício Ele requer de você. É o sacrifício do muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Shedd uma vez falou uma coisa interessante contou uma história interessante sobre isso. Ele disse que um certo mendigo estava andando numa rua muito limpa, uma rua muito bonita, muito arborizada, e lá pelas tantas ele estava batendo nas casas, ninguém abria, ele mendigo, com roupa suja. Ele toca na campainha de um cara, e quando ele mal espera, o dono da casa chega num carro muito bonito, estaciona do lado, abre o vidro e pergunta: pois não? Ele diz: moço, eu estou morrendo de fome, o senhor poderia me dar um prato de comida, por gentileza? Ele disse: claro que sim, entra aí. Convidou para entrar na casa dele. Disse: não, moço, eu vou ficar aqui fora, eu só quero um prato de comida. Não, por gentileza, entra. Estacionou o carro, abriu a porta. Ele entra todo ressabiado, ele não sabe como conviver naquele ambiente, ele nunca viu tanto amor, a forma como esse cara trata tão cuidadosamente dele. E aí ele entra tímido, acuado, com medo, né? E aí fica guardando as novas instruções. Aí vem o homem muito educado, muito amoroso, e diz: você não gostaria de aproveitar e tomar um banho, não?
Aí ele olhou para si, aí ele percebeu: puxa, minha roupa está fedida, minha roupa está feia, está suja. Aí ele disse: não, moço, eu só queria um prato de comida. Ele disse: olha, lá naquela edícula, naquela varanda ali, tem um banheiro, um quartinho ali. Eu quero que você vá lá, tome um banho, né? E você depois vem aqui que eu quero conversar com você. Ele ficou muito constrangido com a atitude do homem, mas o homem era tão amoroso, tão cuidadoso, que ele resolveu caminhar na direção da instrução, e fazia bem, ele sentia muita paz ao fazer isso. Mas ao mesmo tempo, o que é isso? O que está acontecendo? Ele entrou, e quando ele fazia tanto tempo que ele não tomava um banho gostoso, quando ele entrou ali, a roupa dele no chão, ele entrou e começou a tomar banho, aquela água gostosa, um sabonete bom, um shampoo bom, ele com aquela barba feia, ele começou a tirar a barba também, limpar, e se sentir bem demais, leve, aquela sensação de paz, né? Mas duas perguntas vieram ao coração dele. Quais seriam as possíveis perguntas na mente daquele cara naquela hora? Primeira pergunta: o que esse cara espera de mim? O que ele vai querer em troca? Estranho. Eu nunca fui tratado dessa forma. Por que ele me convidou para entrar na casa dele? Por que ele... Mas teve uma outra pergunta muito séria. Sabe qual era a outra pergunta? Enquanto ele tomava banho, ele começou a perguntar assim: como é que eu vou colocar aquela roupa que eu estava usando? Porque uma coisa é você estar sujo com roupa suja, mas você teve a sensação de tomar um banho e ter que vestir a roupa suja? Mas a pergunta vinha no coração dele: como é que eu vou colocar aquela roupa de novo em mim? Aquela roupa fedida. E parece que o homem adivinhava o pensamento dele, porque o homem chegou logo em seguida e falou assim: olha, aquela roupa que você tinha, desculpa, mas eu pedi alguém para pegar, ela estava tão suja, joguei no lixo. Se tiver algum, olhamos lá, não tem documento, não tem nada, jogamos no lixo. E tem uma roupinha gostosa aí para você, espero que sirva para você. Está em cima da cama, passadinha, limpinha. Você usa essa roupa aí, tá bom? Tem um cinto aí, tem uma cueca aí, tá? Pode usar aí, tá tudo certinho, sua calça, né? Ele saiu do banho, quilos de peso, de sujeira dele. Ele senta, veste aquela roupinha, senta tímido na cama, dizendo: qual é o próximo lance? Qual é o próximo lance? Ele estava aguardando a voz daquele homem de novo para dizer o que aconteceria. O cara veio, bateu na porta e disse: pronto. Ele abriu. Está se sentindo bem? Graças a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Moço, eu só queria um prato de comida. Ele disse: não, rapaz, você é meu convidado. Você vai sentar à mesa comigo. Eu estou hoje sozinho, eu queria uma companhia, e você vai ser o meu companheiro. Você vai sentar à mesa comigo, eu quero que você jante comigo. Você coma comigo. Ele disse: moço, eu não posso ficar aqui, moço, eu tenho que ir embora. Ele disse: você tem que ir embora, você vai para onde? Ele disse: não sei. Ele também não tinha para onde ir. Vai para onde? E o cara disse: vamos lá, vamos almoçar comigo. Ao mesmo tempo tímido, ao mesmo tempo agradecido, ao mesmo tempo interrogando o que era aquele negócio, ele entra e vai se sentar à mesa do cara. Ele não sabe usar os talheres, tudo ali é inadequado a ele, tudo é tão belo, mas a vida dele é tão feia, tudo é tão estranho, mas ao mesmo tempo é tão atrativo. Ele come, e o homem começa a conversar com ele, e as coisas vão numa caminhada boa, a conversa é boa, ele sente alegria, parece que são velhos amigos, contando histórias, rindo, perguntando um ao outro a vida. Terminou de almoçar, barriguinha cheia. Ele diz: moço, agora eu vou embora. Muito obrigado por você me acolher, mas agora eu vou embora. Ele disse: você vai para onde? Eu não tenho para onde ir. Eu sei. Você viu aquele quartinho lá onde você ficou?
Eu quero que você seja o meu hóspede. Pode ficar lá o tempo que você quiser. Você é meu hóspede, você é meu convidado. Você vai morar comigo. E aquele rapaz olha agora para aquele senhor que o amou tanto e disse: o que é que eu posso fazer por você? E o homem falou para ele, de uma forma carinhosa, amorosa, mas firme, disse assim: você acha que existe alguma coisa que você pode fazer por mim? Você acha que há alguma coisa que eu precise de você, a não ser a sua amizade? O que você pode fazer para mim? Ele disse: eu poderia cortar a grama. Ótimo, então corte a grama. Eu poderia limpar a piscina. Ótimo. Eu poderia, se aprendesse, eu poderia pintar a casa. Ótimo. Mas o que eu quero de você não é o que você faz para mim. O que eu quero de você é o que você é para mim. Meu convite é para um relacionamento de amor, de comunhão, de amizade. É isso que eu quero, não o que você dá para mim. Eu não preciso. Deus não é mais Deus porque você dá algo para Ele. Ele não se torna mais poderoso porque você acrescenta poder. Ele não é mais santo porque você dá santidade para Ele. Não. Mas Ele ama você. A lei diz: eu vou ser aceito por Deus se eu fizer as coisas para Ele. Deus vai ficar impressionado comigo. A graça diz: o Senhor já fez tudo por mim. Eu quero viver em vida de santidade, de amor, de alegria e temor, a minha vida inteira, oferecendo para o Senhor sacrifício de louvor. E sabe qual é o sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor é dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu quero morrer a vida inteira dizendo: obrigado por o Senhor me amar. Obrigado por o Senhor me justificar. Obrigado pelo seu sangue. Obrigado pela sua justiça. Obrigado pela sua misericórdia. Eu te amo, Senhor. Quero viver assim. Muda ou não muda a relação? Alguém aqui gostaria de viver com alguém que ama você por aquilo que você dá? Essa é a proposta luciférica que Satanás fez a Deus quando Deus perguntou sobre Jó. Deus disse: você tem visto meu servo Jó, homem íntegro e reto? Ele disse: rico daquele jeito até eu. Tira dele as coisas para você ver se ele vai continuar te amando. Tira. Ele vai cuspir na tua cara. Os homens só fazem as coisas para o Senhor porque o Senhor dá coisa para eles. Mas Jó não era assim, porque assim não deve ser o comportamento de um homem e de uma mulher que entendeu o Evangelho. Por isso, meus queridos, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Deus nos abençoe. Deus traz o nosso coração para a compreensão das verdades simples do Evangelho, em nome de Jesus, Pai. Que os nossos corações, os nossos motivos sejam diferenciados por causa da Tua graça maravilhosa, daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. Amém, Senhor. Amém. Em ter misericórdia reside o seu prazer, em perdoar pecados, a sua vocação, e em lançar mazelas no mar do esquecimento, mostrando a grandeza da sua compaixão. Breve é a sua ira, não dura o seu furor. Tratar-nos com ternura faz parte de seu ser, para honrar seus pactos